Olá, alunos do quinto ano, estamos aqui para mais uma semana de aula e hoje nós iremos finalizar as fichas de atividade e uma atividadezinha que ficou faltando do livro, ok? As fichas de atividades são da página 89 até a página 94 e a atividade de casa é na página 135 do livro. Então vamos lá, página 89 do livro. Tem uma atividade que fala sobre as fases da Lua. A primeira questão diz assim: indique o astro representado na imagem a seguir e escreva um texto sobre ele, conforme o que você estudou nesse capítulo. Então, aqui vocês vão colocar o nome desse astro, né, que é o satélite natural da Terra, aqui no título, e vão falar sobre esse astro, né? Pode dizer que vocês já sabem que é a Lua, né? Vocês podem dizer que a Lua é o satélite natural da Terra, que apresenta tamanho menor do que o nosso planeta, que ele tem uma influência, né, nas marés que recebem luz do Sol, porque ele não tem luz própria, e outras características que vocês podem pesquisar e escrever aqui, ok? Na página 90, diz assim: faça uma pesquisa a respeito da exploração da Lua pelo ser humano e anote a seguir as principais informações que você encontrou. No quadro em branco que vem após, cole imagens ou faça desenho representando esse assunto. Gente, aqui nas linhas vocês irão falar sobre o que? Vou até marcar aqui. Sobre a exploração da Lua pelo ser humano. Na página 141 do livro, nós falamos sobre o primeiro homem a pisar na Lua. Mas se vocês quiserem falar sobre, por exemplo, o primeiro brasileiro a pisar na Lua, que foi Marcos Pontes, vocês também podem falar, fazer essa pesquisa e fazer aqui um desenho representando a pesquisa de vocês, ou imprimir um desenho ou cortar de um livro, certo? Fiquem à vontade. Página 91, nós também vamos falar sobre as fases da Lua. E a primeira questão diz assim: explica o que significa a fase oculta da Lua. Né? Vocês já sabem que daqui da Terra só é possível ver uma face da Lua, e é a mesma de sempre, certo? A outra face a gente não consegue ver, só que vocês têm que explicar o porquê. O que é que significa essa fase, a face oculta? Né? É um lado da Lua que não é possível observar daqui da Terra, né? Pois a Lua gira ao redor de si mesma e ao redor da Terra ao mesmo tempo, e isso faz com que apenas um lado seja sempre voltado para o nosso planeta, certo? Justamente por causa dessa rotação em torno do nosso planeta e porque a Lua também gira em torno dela mesma. Faz com que esses movimentos, tanto em torno dela quanto em torno da Terra, a gente só consiga ver um lado aqui, uma face da Lua aqui do nosso planeta. Justamente devido a essa sincronia, né, desses dois movimentos. Então, só é possível ver aqui da Terra uma face da Lua, a outra face, né, o outro lado nós nunca conseguimos ver aqui da Terra, né? A questão número 2 diz assim: a Lua é o único satélite natural da Terra e exerce influência em alguns fenômenos naturais que ocorrem no nosso planeta, como a formação das marés. Considerando essa informação, faça o que se pede. Observe as fotografias tiradas de uma praia no Japão e escreva abaixo de cada uma se a imagem foi feita em maré alta ou maré baixa. Isso daqui é bem simples, vocês já vão saber o que é maré alta e maré baixa. Então, vocês vão só colocar, se aqui for maré baixa, coloca maré baixa. Se for alta, coloca maré alta. E aqui do mesmo jeito. A letra B diz o seguinte: agora, por meio de um desenho esquemático, explique como acontecem os ciclos das marés.
Para isso, considere as posições da Terra e da Lua em relação ao Sol. Gente, vocês podem pesquisar essa questão aqui na página 140 do livro, certo? Apesar de não ter um espaço apropriado aqui para o desenho, né? Mas vocês podem fazer um quadrinho e fazer o desenho dentro do quadrinho, certo? Vão lá na página 140, que vocês irão achar o esquema lá, certo? Mais abaixo diz assim, questão 3. Observe a representação das faces da Lua e responda as perguntas a seguir. Cada uma dessas bolinhas representa uma fase da Lua, ok? Na página 143 vocês podem achar a explicação dessa questão. Então, cada uma dessas bolinhas aqui representa uma fase da Lua, certo? E aqui diz assim, com base nas fases da Lua, explique por que é possível ver a Lua em diferentes formas no céu e quanto tempo leva entre uma fase e a outra. Todo mundo já sabe que entre uma fase e outra são 7 dias, né? Dependendo da posição em que a Lua está em relação ao Sol, ela é iluminada de maneira diferente e se apresenta para nós com diferentes formas no céu. Por isso que nós não conseguimos ver a Lua sempre da mesma forma, né? A cada 7 dias ela irá mudar, porque essa iluminação dela nós iremos ver de forma diferente. Letra B diz assim, qual é o nome da face da Lua em que vemos sua face completamente iluminada pelo Sol? Lua cheia, né? Qual é o nome da fase da Lua em que a face fica inclinada para o Sol, pelo Sol não é visto na Terra? Aí vocês vão escrever Lua nova. Qual é o nome da fase da Lua visto do hemisfério sul que se parece com a letra C? Aí vocês vão dizer Lua crescente. E D, qual é o nome da fase da Lua vista do hemisfério sul que se parece com a letra D? Isso daqui vocês podem pesquisar todas essas respostas na página 143. Gente, lembrando que do hemisfério norte é visto de forma diferente. O formato é um pouquinho diferente, certo? É praticamente o inverso do que a gente vê aqui. Vamos para a última ficha de atividade. Página 93 e 94. Complete as lacunas do texto a seguir usando as palavras do quadro. Quais são as palavras do quadro? Terra, oculta, água, marés, satélite natural, rotação, revolução, 29,5 dias, menor, lua, altas e baixas. A lua é o único da Terra. Ela é cerca de 3,5 vezes do que a Terra e exerce influência em nosso planeta. Como no ciclo todos os dias ocorrem as marés influenciadas pela força de atração da Lua sobre a existente em nosso planeta. A Lua realiza um movimento ao redor da Terra chamado e tem a duração de aproximadamente. Ao mesmo tempo, ela realiza um movimento ao redor do seu próprio eixo. Por esses motivos terem um período, por esses movimentos terem um período parecido de duração, vemos sempre a mesma face. A outra face é chamada de face, o que a gente acabou de falar, né, numa pesquisa mais acima. Observe a imagem a seguir, explique o ciclo que ela representa, lembrando de indicar o tempo de cada fase e o ciclo completo. Então, vocês vão pesquisar essa questão aqui na página 143. Essa ilustração, gente, representa a Lua sendo iluminada pelo Sol e as diferentes posições que ela pode adquirir
em relação ao Sol e à Terra, tendo como consequência as fases lunares. As fases principais levam cerca de 7 dias cada, né? E o ciclo completo dura cerca de 29,5 dias. Vamos para a última página aqui, que é mais fácil, página 94. Diz assim: indique as fases da Lua nas imagens representadas do hemisfério sul na coluna esquerda. Depois marque com um X na posição correta da Lua em relação à Terra e ao Sol, de acordo com a fase indicada na coluna direita. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, né, para essa imagem aqui e vão dizer que fase essa Lua aqui está, né? Qual fase está sendo representada aqui essa imagem? Por exemplo, Lua cheia. Vocês colocam aqui. Só aqui daqui da Terra, para a gente ver a Lua aqui sendo totalmente iluminado, aonde é que essa Lua tem que estar aqui nessa posição? Aí, por exemplo, a Lua cheia tem que estar nessa posição aqui, ó. O planeta tem que estar aqui no meio, o Sol do outro lado e a Lua de frente para o Sol, viu, gente? Para que ela fique totalmente iluminada. Próximo, a segunda aqui, vocês vão dizer, por exemplo, Lua crescente, certo? Para que a Lua crescente seja vista dessa forma aqui, ela tem que estar em que ângulo? Aí vocês vão aqui e vão marcar, certo? E vão escrever o nome aqui. Do mesmo jeito, vocês vão fazer com essa última aqui, que é a Lua minguante. E para ela estar minguante, ela tem que estar em que posição aqui? Aí vocês vão lá e vão marcar. Podem pesquisar essa questão aqui na página 143. E por fim, diz assim: alguma fase da Lua não foi representada nas ilustrações da atividade anterior. Qual e por quê? Aí vocês vão dizer sim, a Lua nova, né? Porque a Lua não é visível no céu durante essa fase. A Lua, né, que fica escura. Então, vocês vão dizer o nome da fase e vão explicar o porquê. Agora, nós iremos para a atividade de casa, certo? A atividade de casa de vocês fica na página 135 do livro. Foi uma atividade que nós não fizemos ao longo do bimestre. E nós iremos fazer hoje no Para a Casa de vocês. Na página 135, com a lupa na mão. Diz assim: você já parou para pensar nas atividades que realiza durante 24 horas de um dia? O que você faz durante o período da manhã e da tarde, quando está claro? E no período da noite, quando já está escuro? Anote nos espaços a seguir as atividades que você realiza durante o dia e a noite. Então, vocês vão anotar, né, durante uma semana as atividades que você faz no dia. Por exemplo, segunda-feira. Café da manhã, vamos supor aqui de que horas? Vamos supor 8 horas. Café da manhã, 10 horas, atividade. 11 horas, assistiu alguma coisa, né? Meio-dia, vamos supor almoço. 2 horas da tarde, não sei se você está estudando pela manhã ou à tarde, vamos supor, assistir a aula. Então, dependendo do horário que você estuda, você vai montar aqui um cronograma do que você faz em 24 horas durante, né, uma semana. Ou, se você quiser, só durante um dia, né? Mas se você quiser, aqui tem a opção de fazer durante toda uma semana. Aconselho a fazer, se você tiver coisas diferentes durante a semana, a fazer toda semana, né? Mas se for praticamente as mesmas coisas, basta fazer de um dia aqui. Ok? Combinado? Compare com os colegas as atividades que vocês realizam em 24 horas. Elas são diferentes? São parecidas as atividades que vocês preferem realizar durante o dia ou a noite? O que vocês mais encontraram em comum? Talvez essa parte aí não vai dar pra gente comparar, né? Mas eu aconselho a vocês fazerem, para vocês observarem, né? Até o que vocês fazem
Às vezes vocês nem têm noção do que é que vocês fazem tanto durante um dia. Então, vocês podem usar esse espaço para anotar e realizar a atividade de vocês. Ok? Aguardo a presença de vocês lá na aula do Google Meet. Até lá, um abraço.